Setúbal é um Mundo veio-se encontrar com a Maria do Carmo para ouvir palavras suas sobre o 25 de Abril. Entretanto, vamos começar com um poema muito bonito, porque estamos aqui em frente a uma mulher extremamente sensível e de uma cultura transcendental. Eu já estou a gostar muito e é a primeira vez que eu conheço. Maria do Carmo, diga-nos lá então o seu poema. Vou dizer o meu poema Setúbal e depois do 25 de Abril. Minha cidade, quero pintar-te nos tons doces da saudade, da cor do teu rio azul, que traz o sabor do sul e em aconchego te abraça, da cor das tuas ribeiras, que já não correm ligeiras em campos de céu aberto, dessa cor alaranjada, tão doce e perfumada, que no tempo se perdeu. Pintar-te-ei da cor do luar branco, que te cobre com o seu manto, por cima de um céu de anil, com pinceladas de serra, esbatidas da cor da terra, vestida sempre de abril. Pá, até faz arrepiar. Maria do Carmo, você foi deputada, não é? Sim. Foi deputada eleita pelo nosso Círculo Eleitoral de Setúbal, representando sempre o Partido Socialista. Exato. Portanto, é uma socialista de gema, como se costuma dizer, e nós vamos ter muito gosto em falar consigo. Foi também autarca. Fui vereadora. Foi vereadora, 4 anos. Pois. E agora é uma feliz criadora. Só. Correto? Sou, O que já não é mau. Não. Então fale-nos um pouco, por suas palavras, sobre o 25 de Abril. Olha, o 25 de Abril foi talvez o dia mais desejado da minha geração e das outras que me antecederam e de outras a seguir, porque nós vivíamos realmente no medo, sei lá, sem saber o que é que havíamos de fazer. Reuníamos às escondidas, ouvia os discos do Zeca, do Fanhais e de outros, lia Manela Alegre, ouvia Rádio Argélia, e portanto sempre na esperança de um dia... Já ouvia Zeca Afonso também? Já ouvia Zeca Afonso. Do 25 de Abril a imigração era a única fuga para que as pessoas fugissem à guerra do ultramar. O meu irmão José fugiu, desertou aos 16 anos para a França e Luxemburgo para não cumprir o serviço militar, só regressando no dia 1 de maio de 74. Como ele, foram milhares de jovens que partiam sem nada, com os bolsos vazios, à procura do sossego, só porque não concordavam com uma guerra. Essas terras não eram nossas, não nos pertenciam. Portanto, a única forma de não as atacarem era realmente fugirem. Portanto, na minha família isso aconteceu e muitos amigos meus. Depois... Teve família que esteve na guerra, combatentes mesmo? Da minha família, ninguém foi à guerra, a não ser primos. Sim. O meu marido não foi à guerra, tinha uma doença de asma e uma coisa que não queria, e o meu irmão fugiu, e o meu cunhado fugiu, foram para a Suíça, portanto nenhum cumpriu o serviço militar. E então, quando, nessa madrugada, de manhã, 7 e tal, telefona-me a minha mãe: filha, não saias de casa, há uma revolução e andam-se a matar uns aos outros. Mentira, isso é o que ela ouvia, mas que ninguém se andou a matar uns aos outros, antes pelo contrário. Podia ter acontecido, na Torre de Paço podia ter acontecido, e naquela rua a rua que vai para Santos, podia ter acontecido, mas felizmente houve um grande homem, que foi o Salgueiro Maia, que conseguiu dissuadir os outros militares que iam disparar contra ele. E eu, portanto, fiquei eufórica e fui trabalhar. Disse, não, eu saio e fui trabalhar. Já tinha uma filha nessa altura. Já estava em Setúbal, nessa altura. Já estava em Setúbal. Tinha uma filha com 5 anos, nessa altura. E o meu marido era militar. O meu marido estava na Avenida de Berna, fazia o recrutamento para a Guiné. E, portanto, eu fui trabalhar, cheguei à minha empresa. Metade das pessoas tinham ido, outra metade tiveram medo de não sair de casa, e estivemos sempre a ouvir a rádio, a ouvir aquelas coisas todas, e portanto foi... Principalmente a Rádio Clube Português. Exatamente, o Rádio Clube Português. E portanto, e Abril, vou continuar com Abril, mas vou-lhe dizer uma coisa. Numa terra só de medo, desabrochaste em flor.
Num país já sem verdade, onde havia tanta dor, veio contigo a liberdade. Meu poema preferido, que não quero terminar. Meu sonho apetecido, num país tão florido, que Abril vai sempre amar. Aos que ergueram a voz, onde a verdade doía, aos que connosco lutaram para que a noite fosse dia, obrigada a todos vós. Este é um poema que eu fiz e que adorei. Você agora trouxe-me a memória ao José Carlos. Pois, José Carlos Arido Santos. E portanto fiz vários poemas sobre Abril e este foi o primeiro que eu fiz e que tenho gravado, tanto que sei de cor. Muitos É um outros. grito do seu coração. É o grito do meu coração. No dia 27 de Abril, fui para Lisboa, ter com minhas irmãs, pedimos para Caxias, para que víssemos a saída dos presos políticos, porque tínhamos lá muitos amigos. Acho que foi 27 de Abril. Foi 27 de Abril que libertaram a prisão, porque primeiro tinham que ver se eram pessoas revolucionárias ou se eram criminosos e, portanto, havia uma grande coisa para que se abrissem as portas das prisões, mas não podia ser, porque havia lá pessoas que não tinham nada a ver com a política, que eram criminosos autênticos, não podiam ser libertados. E, portanto, nós fomos para lá e cá fora, e eles, por entre as grades, muitos punham assim os lenços e foi uma coisa fantástica quando começaram a sair aquelas pessoas. Emocionante até. Emocionante mesmo, emocionante. Portanto, eu era de facto muito jovem, estava nesta escola que está aqui perto de nós. No primeiro dia mandaram-nos para casa, depois o pai e a mãe receosos, não é? Com algum medo, mas no segundo dia já estava tudo muito mais calmo, já se tinha praticamente resolvido e regressámos. Era reuniões gerais de alunos, era criarmos rádios, era criarmos associações de estudantes. Olha, foi como eu costumo dizer, nasceu o sol nesse dia. Nasceu. Comissões de trabalhadores, bom, eu depois tive estes dias, vim trabalhar na mesma, nesse dia 27 de Abril é que não trabalhei. Depois, no dia 1 de maio de 74, lá estava eu a caminho de Lisboa, com a minha filha ficou com a minha mãe, eu e o meu marido fomos para a manifestação, que foi a coisa mais maravilhosa que vi até hoje. Maravilhosa que vi até hoje. De 500 mil de pessoas. É, uma coisa fantástica. Já tínhamos cá, nessa altura, o Dr. Mário Soares tinham chegado um dia ou dois antes, em Santa Apolónia. Eu não fui a Santa Apolónia, estava a trabalhar, não podia ter ido, mas eles já cá estavam. Bem, descer aquela avenida com os homens, eles com cravos nas espingardas, as pessoas abraçadas aos militares. Não há palavras para descrever o que foi aquilo, não há, a minha memória não tem outra ideia de outra coisa daquilo. Depois, claro, como todas as revoluções, o 25 de Abril também trouxe coisas menos boas, não é? Aqueles oportunistas que se aproveitam da revolução para coisa. Os chamados oligarcas, que às vezes nós não dizem, damos importância exatamente, a isso, mas são os oligarcas. Exatamente. Nós criámos uma dicotomia muito engraçada que eram os DDTs. São oligarcas, é verdade. E então diziam assim, muitos colegas meus, em casa sou PC. Não, no emprego sou PC, na família sou PS. Na rua, PSD e em casa CDS. Portanto, era uma coisa assim. E, portanto, veio a criatividade também, a pessoa exatamente, mais livre. A criatividade, realmente. O medo acabou. Sim. O medo acabou, realmente. Depois, houve ali um período em que eu acho que houve um excesso, criou um protagonismo a alguns militares que eu adorava e ainda hoje eu venero o hotel, mas portanto com outros que naquela queriam meter tudo no campo pequeno e todas essas coisas. Claro, foi uma mancha mas não tirou o brilho do 25 de Abril. Houve umas quantas pessoas que, não sei, foram mal informadas, andaram por mal, depois reconheceram. E havia uma tentativa de reverter. Pois, isso sabia. Com certeza que houve influências aí externas. Sim, exatamente. De maneira que eu sou contra qualquer violência, seja com que partido for, a não ser um partido que seja fascista, que seja nacionalista. Com esses partidos, eu acho que temos que ter cuidado. Com os outros,
Eles podem ter ideias diferentes, mas, por Sem exemplo, dúvida, o CDS era um país da democracia, embora tivesse ideias diferentes, abrigue as pessoas ricas, isso tudo. PSD, mas eu não posso dizer que eles são antidemocratas, não pode. PC. Sempre foi um partido institucional. Exatamente, perdeu agora a representação parlamentar, perdeu, tive pena. É um partido tive pena porque eles foram para o Chega. Exatamente. Portanto, é uma coisa que eu não do partido, o CDS foi esvaziado pelo Chega, não é? E portanto, eu realmente, pertencia a uma comissão de trabalho, eu trabalhava numa empresa Belos, em Azeitão, que depois passou a Rodoviária Nacional, já mais tarde, em 76 ou 77, já não me recordo bem, e portanto tínhamos lá comissões de trabalhadores, eu pertencia às comissões de trabalhadores, e depois havia aqueles exageros de quererem despedir pessoas só porque falavam com os patrões. Porque eram essas pessoas que não tinham formação política. E havia intolerância. Elas não tinham formação política, percebe? Porque se tivessem formação política não faziam isso. Quem tinha nessa altura também não éramos muitos, não é? Mas pronto, o PCP tinha muita formação política. Sim, na altura seria o partido mais organizado. Mais coisa. E depois o PS havia muita gente, aqueles que são hoje, ainda hoje vivem, outros já morreram, mas também tinham uma formação política muito grande, porque eles estavam fora, eles tinham... Como o Salgado Zenha. Exatamente, como o Manel Alegre, o Mário Soares, todos esses que viveram lá fora e, portanto... se tinham formação política e realmente não faziam. Agora aqueles que o 25 de Abril... Exatamente, exatamente. E depois, como essas pessoas que não estavam formadas e lhes caiu no colo a liberdade, confundiram liberdade com libertinagem. Porque a liberdade é uma coisa, tem que ser muito, muito defendida, libertinagem não. E muitos eram libertinos, não eram... Portanto, e às Esperemos que não caminhemos outra vez para isso, porque eu nesta altura começo a ter alguma apreensão sobre a recuperação pró-fascista. Então, a gente vê o que é que está a acontecer na Rússia com o Putin. Alguma vez ele é comunista? Por amor de Deus. Nunca foi. Por amor de Deus, ele não é comunista, ele é ele é fascista. Esta recuperação da extrema-direita. Da extrema-direita, portanto, são pessoas que a gente tem que estar atentos. Há pessoas que estão a confundir, há pessoas que estão a tentar atacar o Partido Comunista Português por causa O Partido Comunista Português faz muita falta ao país. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Partido Comunista Português faz muita falta ao país. Muita falta ao país. Percebe? Portanto, as pessoas depois querem se vingar e a forma de se vingar é criar... E é perigoso. Está a ser muito perigoso. Está a ser muito perigoso porque, portanto... Não há pessoas que, como a minha avó dizia, emprenham pelos ouvidos. Exatamente. E, portanto, emprenham pelos ouvidos quando a pessoa não tem uma ideologia, uma certeza, uma experiência, uma cultura, uma educação. Porque a grandeza de um povo é a sua educação. A maior grandeza de um país é a cultura, é a educação. Porque sem educação as pessoas não são nada. Enchem-lhes os ouvidos e eles vão como carneiros e assim é. A pessoa não, a pessoa tem que saber distinguir, tem que saber ver o que é. Eu tenho muitos amigos no PC, tenho muitos amigos no PS, que é o meu partido desde 70. Eu sou, como mulher, a sócia mais antiga do Partido Socialista em Setúbal. Como mulher, só houve 2 homens que entraram primeiro do que eu no Partido Socialista. Foi o Maldonado Gonelha. Portanto era o Pratas, eu fui das primeiras, tenho o número 3000 e tal do Partido Socialista. E assim como interessante, uma vida de cidadania ativa. E assim como o PSD, tenho grandes amigos no PSD, são pessoas que são sociais-democratas. A social-democracia não é má. A social-democracia cá é que está um pouco mais desvirtuada à direita. Porque, por exemplo, na Alemanha, nos países nórdicos, a social-democracia é o Partido Socialista cá. Portanto, é o Partido Social-Democrata, não é? Portanto, aqui é que está desvirtuada, mas... Pronto, é assim. Mas sempre me empenhei nisso e, portanto, pertencia à Comissão de Trabalhadores, pertencia ao sindicato, fui uma das fundadoras do Sindicato dos Quadros Técnicos de Transportes, portanto, fui sindicalista durante vários anos, era a secretária do Congresso e pertencia à direção.
Depois esse sindicato acabou e agregou-se na UGT. Pronto. Fui da Comissão de Trabalhadores da empresa da Belos, Rodoviária Nacional. Sempre defendi os mais jovens, os mais necessitados, aqueles que mais careciam. Quando foram os despedimentos na minha empresa, do meu setor, eu era chefe de serviços na altura, sou quadro técnico superior, chefe de serviços na altura, dos meus funcionários que trabalhavam no meu serviço, só eu autorizei a dispensa dele, eu disse ao administrador que não aceitava o despedimento de nenhum, porque aquele senhor já estava perto da reforma, estava os 38 meses na reforma e portanto não podia. E nenhum foi despedido. Ainda hoje, aquelas que não se reformaram continuam a trabalhar com o barraqueiro. Uma mulher sempre solidária. Maria do Carmo, para nós terminarmos isto é mais ou menos 10, 12 minutos, 25 de Abril sempre vale a pena e devemos continuar a lutar por ele. 25 de Abril deve ser uma coisa, não podemos deixar murchar os cravos, como eu costumo dizer. Os cravos de Abril têm que ser sempre regados, têm que estar sempre protegidos e temos que estar sempre em alerta, porque há sempre quem se queira introduzir, desvirtuar o 25 de Abril e até mesmo acabar com ele. Não podemos dar como garantia absoluta que a democracia já está. Não é um dado adquirido. É um dado que temos que manter, foi adquirido, mas temos que o manter. E, portanto, lutar sempre pelos mais fracos, por aqueles que necessitam, pelos idosos, ir contra o idadismo que está inserido na nossa sociedade. E, portanto, ver a pessoa mais velha como uma pessoa que lutou, foi útil ao seu país, que trabalhou muito para edificar este país. E, portanto, não podem ser tratados como... Ouvi-los, estimá-los. Não é nada. É a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Maria do Carmo, foi um prazer conversar consigo. Também, Adriano. E aprender consigo. Quando quiser, estou à vossa disposição. E é verdade, lutarmos sempre por o 25 de Abril. Sempre. Muito obrigado. Sempre. Obrigada, Adriano.